Olá, amigos! Hoje nós estamos recebendo aqui na redação do Jornal da Imprensa, para o nosso programa Bate-Papo, Antônio Pádua da Silva, mais conhecido como Pádua, o cantador, ou melhor, o encantador de plateias. Pádua, obrigado pela sua presença aqui na redação do Jornal da Imprensa. Ô Lessa, eu que agradeço, muito legal a gente ter esse espaço na internet, no Jornal da Imprensa, e todo o espaço é sempre muito bem-vindo, porque a gente tem a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho para públicos diferentes, para mídias diferentes, é muito bacana isso. Obrigado pelo convite para esse bate-papo. Bom, com qual idade que você teve essa louca magia para a música? Rapaz, eu acho que desde menino, né? A gente descobre a coisa, mas não sabe exatamente como é a coisa, né? 7 anos, a minha família não tem artistas, assim, ninguém tocava, cantava lá em casa. E o contato que eu tinha, sou de família muito simples, nasci aqui em Goiânia, na capital, e o contato mais musical que eu tinha quando criança mesmo, quando pequeno, era com a música da igreja católica, da Catedral Metropolitana de Goiânia, das procissões e às vezes, eventualmente, das folias de reis que apareciam. Eu já me encantava com aquilo. Mas o contato com a música mesmo, descobri que era dessa coisa de cantar, que eu gostava muito disso, foi ouvindo rádio. Eu ouvia rádio e tentava fazer igual as pessoas faziam no rádio, ou seja, eu tentava imitar os artistas. É claro, eu não tinha nenhum talento para isso. Tinha 7 anos, 8 anos de idade, quando isso aconteceu. E nessa mesma época eu estava começando também o meu processo de alfabetização, fazendo o primeiro ano primário. A gente entrava no primário com 7 anos, acho que até hoje é assim. Começava o primeiro ano primário no Grupo Escolar Vasco dos Reis, ali no setor sul. Enfim, o começo todo foi assim, a música apareceu dessa forma. Eu descobri sozinho, da mesma forma que eu descobri o desenho também, nessa mesma ocasião, já no começo, quando já entrando na escola primária. Inclusive, você já foi cartunista, né? Eu acho que eu continuo sendo cartunista. Mas eu falo assim, você antes. trabalhou em alguns veículos de comunicação, fez vários desenhos. Muito. Quem impulsionou a sua carreira nesta área? Teve pessoas que me deram muitas dicas no começo. A primeira pessoa que eu conheci em jornal aqui, que eu não conhecia ninguém, eu procurava assim, como se diz, na cara dura mesmo. A primeira pessoa com quem eu tive contato foi com o José Asmar, o saudoso José Asmar, grande jornalista, que também era desenhista, ilustrador. Me deu algumas dicas, mas infelizmente na ocasião, me lembro que foi no jornal A Folha de Goiás, aqui na Avenida Goiás, no centro. Foi o primeiro jornal que eu procurei. E depois fui atrás sozinho também, procurando nos expedientes no jornal, em banca de revista. E a primeira pessoa que me deu muito impulso, assim, como amigo mesmo, assim, que me ensinou coisas, que me passou, foi Jorge Braga, que é um compadre, padrinho de casamento hoje. Enfim, foi a primeira pessoa que me deu essa força, assim, como artista da área, porque o Jorge, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes cartunistas do Brasil, um grande chargista. E a primeira pessoa que me publicou, assim, que fez uma matéria comigo, me lançando oficialmente, digamos assim, nesse mercado de cartoon, foi o Batista Custódio, um antigo jornal 5 de março, isso. 5 de março tinha um suplemento que saía nos domingos, que era o Café de Esquina. E o Café de Esquina era dedicado ao humor, tinha o Frois, tinha o Bosco, o próprio Jorge Braga colaborava. E era muito parecido, tinha um formato muito parecido para quem é dessa época, com o Pasquim. Inclusive, nessa publicação, teve uma manchete. Uma manchete engraçada, que eu tinha um cabelão bem grande, assim, de franja, meio largado. Eu sempre tive um pouco essa aparência de meio largado assim, mas é só aparência mesmo, eu sou um cara meio quietão. Enfim, aí a manchete foi super sensacionalista, nasce um gênio para a humanidade consumir, um negócio assim. Enfim, mas foi o primeiro, e aí publicou alguns desenhos e tudo, eu ainda não tinha um traço muito, muito consolidado, eu recebia, claro, como todo mundo que está começando, influência de outros cartunistas, né? Então o material que eu usava era muito inadequado também, eu não tinha realmente muito conhecimento. Depois fui estudar, fiz curso livre de arte na UFG, eu estudei realmente desenho, particularmente estudei com algumas pessoas e estudei sozinho também. Paralelo a isso, a música já estava acontecendo. Hoje a gente vê nas mídias, nas redes sociais, você publicando Os Coisinha. Como é que surgiu essa ideia? Os Coisinha. Você se inspirou em quem? Acho que é uma inspiração nossa, masculina, da intimidade. É engraçado essa coisa, né? Os Coisinha é aquela coisa de brincadeira mesmo. Quer dizer, os Coisinha, eles têm esse compromisso assim, de fazer críticas, às vezes sobre banalidades, às vezes falar de coisas que não tem nada a ver. E são 2 órgãos sexuais masculinos, claro, as pessoas têm disfarçadamente ali com o bonezinho e tal. E eu achei que isso era uma coisa, não que fosse impactante, que eu acho que hoje nada causa muito impacto assim.
Nem sei se é uma coisa inédita em relação a essa parte da anatomia masculina. Mas os coisinhas pintou para fazer essa fuleiragem. Tem hora que eles falam sobre coisas ligadas realmente à sexualidade, essa coisa tudo. Ao cotidiano, de uma forma geral. De repente, na terceira pessoa, não sei. É bem legal. Mas pintou por conta dessa possibilidade que a internet, né, favorece, né, que ela possibilita que você consiga fazer esses trabalhos. Eu gosto muito de animação também, não sou nenhum profundo conhecedor, mas eu gosto de brincar também. Os coisinhas, uma hora dessa aí vai aparecer, talvez assim, em animação também. Você me adicionou no Facebook, dizendo que já não me orkute mais, que até tentou em vão me atualizar. E o sistema é pirata, não quis aceitar. Você me adicionou no Facebook, dizendo que já não me orkute mais, que até tentou em vão me atualizar. E meu sistema é pirata, não quis aceitar. Você compartilhou tudo de nós, dizendo que o que fui já não sou mais, que eu não sou nada disso que pensam que eu sou, que vai postar pro mundo que você me deletou. Delete-me, me exclua, formatei você enfim. Delete-me, me esqueça, fiz download de um novo amor pra mim. Delete-me, me exclua, formatei você enfim. Delete-me, me esqueça, fiz download de um novo amor pra mim. Yeah, 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 oh, yeah, oh, yeah. Mas é uma forma de me expressar. Às vezes eu publico charges que não especificamente dos coisinhas, né? Como essa semana mesmo tem o charge da Dilma, tem coisas ligadas a esses ministros que estão caindo. Enfim, o tema é bem variado. Mas o coisinha tem feito sucesso no inclusive Facebook. Essa charge da Dilma aí, relacionada à Dilma, a presidenta, você colocou que ela tinha que abandonar a vassoura e colocar um trator? A coisa tá caminhando para um lado que vassoura vai ficar só para o Jânio Quadro lá no passado, né? Eu acho que tá muito estranho realmente, né? Toda hora tá vindo à tona realmente é uma coisa, é um câncer terrível, é uma metástase que tem que ser realmente extirpada. E a gente sabe que, infelizmente, parece que faz parte da nossa cultura, assim, não só da nossa, infelizmente, né? Mas parece que a sensação que a gente tem, além da impunidade que a gente percebe de muito tempo, é que as pessoas acham isso normal. Acontece um caso hoje, você fala, pô, acho que agora vai melhorar, daqui a pouco acontece outro. Quer dizer, nós tivemos quantos ministros já? 5, né? Acho que uns 5 ou 6, sei lá quantos ministros que já caíram. A Dilma simplesmente não está conseguindo governar. Aí as bases aliadas ficam lá naquela coisa da barganha. Não, põe alguém aí que a gente vota nas coisas que a senhora quer. Quer dizer, não é isso que nós, cidadãos, nós eleitores, sabe, é o que a gente espera, o que é que a gente quer, o que é que a gente... Na verdade, é o que a lei determina, né? As pessoas não cumprem isso. E mesmo fazendo sátira, as pessoas acham coisa... Ninguém ri de nada hoje, sabe? Quer dizer, qualquer deboche que você possa vir a fazer, no bom sentido, digamos assim, ou no sentido da crítica, porque a charge é forte, a charge não tem só o sentido de fazer você rir, de achar engraçadinho, não. Né? Porque rir infelizmente, eu não gosto muito de usar essa palavra não, mas rir da desgraça das pessoas, infelizmente, é muito comum, né? E eu costumo colocar uma imagem assim, essa aqui é engraçada. Se você pega aqui, a gente está aqui bem próximo à Praça do Bandeirante. É uma praça
histórica nossa, né? Emblemática, né? Nosso ponto Central mesmo. É um ponto central nosso aqui da cidade de Goiânia. Então, se você colocar numa esquina um cara tocando ali, alguma coisa, qualquer canto, e na outra esquina, de repente, tem um atropelamento, adivinha onde vai juntar mais gente? Entendeu? É complicado. Infelizmente tem essa coisa da tragédia, as notícias hoje, até os canais que não eram tanto convencionais hoje de televisão aberta, já estão priorizando isso. É claro, as pessoas têm que sobreviver, têm que faturar, mas infelizmente tem que ser em cima disso. Ou seja, as notícias que você vê pela televisão quando você liga ou você acessa a internet, é assassinato, é sequestro, é roubo, é corrupção, é deslizamento não sei aonde. Quer dizer, o que acontece? É uma realidade? É. Mas infelizmente isso está sendo muito supervalorizado. Bom, vamos falar de coisa boa. Claro. Você nasceu em Goiânia. Qual região de Goiânia foi a sua infância? Minha região? Pois é, foi essa região que eu estou falando aqui. Rua 10, eu nasci ali na 91, no setor sul. Nosso quintal ficava na parte de baixo da avenida da Rua 91, que termina aqui na Rua 10, né? Ali na Avenida Universitária. Então nosso quintal ficava na parte de baixo e o quintal ia até ali no fundo do córrego do Botafogo, que naquela época era um córrego interessante. Muita gente não sabe, mas aquele córrego do Botafogo, que hoje é a Marginal Botafogo ali, aquela largura toda, claro, o córrego foi rebaixado para canalizar, mas ele era mais alto e tudo, num nível bom. E aquilo ali dava enchente nessa época de dezembro, agora que era uma coisa maluca, ele levava as coisas. Eu nasci nessa região, fui criado ali até 69. Em 1969 a gente mudou para o final do setor universitário, que na época era Vila Bandeirante, antes da BR-153 ali, 69 por aí. Nossa família mudou para lá e meu pai mora até hoje lá, meus irmãos. Fui criado na periferia mesmo, assim, sabe? Vocês chegaram na praça universitária, ele terminava o asfalto, a praça era campus, mas era um buracão de terra ali onde tem a praça universitária mesmo. E a gente subiu essa ladeira ali da praça da Avenida Universitária para mudar lá em 69 e de lá para cá eu estou até hoje em Goiânia. Viajei, fico um pouco fora, volto e tudo, mas goianiense, na antiga Santa Casa de Misericórdia, ali, que era na Rua 4, onde é o centro de convenções. Goianiense. Qual a avaliação que você faz da música sertaneja? O Goiânia é taxado como cantor sertanejo lá fora. Ah, a Goiânia só cria música sertaneja. Qual a avaliação que você faz sobre isso, Pablo? Olha, não sei, é engraçado, a gente não, como a gente participa de um processo, digamos assim, cultural, e eu me sinto parte desse processo, né? Porque eu nasci aqui e não saí daqui praticamente. Fiquei tempos fora, fazendo indo e vindo e tudo. E quando eu fiz minha carreira musical cantando na noite, né? Cantando canções que eram conhecidas das pessoas. E todo mundo que eu conheci que tocava na noite, incluindo eu, em bares diferentes, eu não conhecia ninguém tocando música sertaneja. Quer dizer, não era um movimento que havia nos bares que eu conhecia. Da minha geração. Isso na segunda metade dos anos 70, mas principalmente nos anos 80, né? A gente tocava MPB. Todo mundo tocava MPB. Eu confesso a você que eu cresci ouvindo música caipira. Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Cascatinha, Ana, todo mundo. Eu estava comentando isso agora, há pouco tempo eu fui em São Paulo gravar o Rolando Bodrim, o Senhor Brasil, que era da TV Cultura, e a gente comentando isso, eu toquei uma música lá brincando, falei, Bodrim, canta uma música que você gravou. Ele falou, cara, eu cantava essa música quando eu era criança, quer dizer, o Bodrim já tem um estrado enorme. Quer dizer, a música boa não tem, ela fica, né? Agora, o que eu acho engraçado, Lécia, é que eu nunca vi, e não só eu, mas outras pessoas também, eu nunca vi esse movimento acontecer da forma com que virasse referência musical de Goiás. Eu não tenho nada contra, eu tenho muitos amigos que cantam música sertaneja e hoje virou isso que você está vendo aí, quer dizer, virou... Eu acho que todo mundo hoje quer fazer esse estilo de música para poder se consolidar na carreira, ganhar muito dinheiro, ficar famoso. Eu não sei, eu não vejo a música por esse lado não. Todo mundo quer ficar famoso, a gente busca o sucesso. Todo artista, seja que estilo for, ele busca o sucesso. Se é que não, ele está mentindo. Né? Cada um no seu estilo, cada um. Mas eu não sei, eu acho que talvez as duplas que foram para São Paulo e fizeram sucesso, como Zezé de Camargo, posteriormente Christy Ralph, depois Bruno Marrone e outro, né? Leonardo, enfim, são pessoas de Goiás, são artistas de Goiás que têm uma característica agropecuária, claro, a gente sabe disso, mas eu não sei se isso determina que a música, que o referencial da música goiana venha a ser a música sertaneja, que eu acho muito mais paulista do que goiana. Recentemente, aqui mesmo em uma entrevista no Jornal da Imprensa, para o Jornal da Imprensa, em uma conversa, você e o jornalista Carlos Brandão,
Ele disse que se você não fosse goiano, você seria baiano e dono de um trio elétrico. Que história é essa? Ah, ele falou isso? Não sei, eu acho que teve uma fase assim da noite. Na noite eu comecei a fazer no voz e violão, como todo mundo naquela época. A gente tocava em barzinho e os bares não cobravam cover artístico. A gente, às vezes tinha casa que tinha mais de um artista que tocava, ou seja, a gente ficava revezando com 2 ou 3. Quem cantava o primeiro set ia voltar não sei quantas horas depois, era bem engraçado assim. E a gente tocava praticamente todos os dias, a folga geralmente era na segunda-feira. Hoje já não rola mais isso. Era um emprego mesmo. Eu toquei em bar que tinha carteira assinada e tudo. E, enfim, e essa coisa foi modificando. O meu trabalho sempre foi muito influenciado pela música nordestina, né? Muita gente apostava, e até hoje aposta, que eu sou filho de nordestino, que eu nasci lá e não quero falar, mas eu não teria motivo para dizer que se eu fosse realmente baiano ou pernambucano, enfim, eu não teria nenhuma vergonha, muito pelo contrário, de dizer que a minha origem era de lá. Mas eu sou goianiense, eu sou filho de mineiro com goiana, minha mãe já falecida, minha mãe da cidade de Goiás, meu pai veio do interior de Minas, né, com a família para cá, quando a cidade estava começando a virar cidade, né, Goiânia. Enfim, nasci aqui, sou o filho mais velho de uma família de 5 filhos, do seu Sebastião e Dona Eva. E quando eu descobri a música, que eu descobri o Nordeste, com Luiz Gonzaga, com o Jacques do Pandeiro, realmente a minha música começou a tomar um caminho que não era, inclusive na noite não era muito convencional, sabe, Lessa? Se tocava muito bossa nova, tocava muito, e eu adoro Chico, Caetano, esse pessoal todo, o Gil me influenciou pra caramba, assim, em termos de caminhar, rítmica, sabe, a questão rítmica, minha música sempre foi muito assim. Então essa coisa veio vindo com voz e violão, chegou uma época que eu falei, cara, eu tô fazendo falta, nem que seja um zabumbazinho, um surdozinho, um ganzazinho, sabe, com o meu violão já vai dar um molho, já vai dar um tempero legal. E foi assim que começou, na época do Cavalhadas, que era do Jorge Braga, que a gente já citou, o grande Jorge Braga, era um dos donos do Cavalhadas. E quando eu estava tocando, eu toquei em outros bares antes, claro, quando eu cheguei no Cavalhadas, eu falei, cara, eu vou formar uma banda. E minha avó, mãe de meu pai, Dona Ana, ela sempre vivia dizendo aquele velho ditado, né, que Deus não dá asa à cobra. E eu formei uma banda e botei o nome de Asa da Cobra. Aí era Pádua e Banda Asa da Cobra, mas na verdade não era uma banda, era eu, um irmão caçula que gostava de fazer percussão e um outro amigo que trabalhava em jornal, que tinha uma certa vocação para músico também, mas não era músico profissional. Começou assim, quando eu cheguei no Jotas antigo, que era do Melo, do Zeca, que hoje é onde aquele hotel, o Adres, se eu não me engano, o Jotas era por ali, o antigo Jotas, né, o primeiro Jotas de Goiânia, era ali onde é o Adres Westside ali. Então, quando eu cheguei lá, eu ampliei a banda. Aí a Indiara já veio cantar comigo, que também ainda não era profissional, assim, tinha feito algumas canjas assim. Enfim, era uma banda de amadores, de pessoas que tinham muito prazer em tocar, que não tinham conhecimento musical, teórico, assim, mas que tinha ritmo, que tinha amizade. A banda Asa da Cobra começou a crescer e virou. De repente chegou a um ponto que realmente parecia um trio elétrico, assim, um bandão. Aí eu fui apelidado de Furacão da Noite, assim, nem tinha essa proposta, tá? Depois é que começou a aparecer Luiz Caldas, em Salvador, Sara Jane, que foram os precursores dessa chamada Axé Music, né? Que chegou até a Ivete Sangalo e tal. Você tem saudade da geração dos anos 80, Praça Tamandaré, por exemplo? Sempre não. Saudade, especificamente, todo mundo tem das coisas que foram boas, né? Eu tenho sim, eu acho que foi uma época legal e a gente sabe, depois que a gente começa a ganhar mais experiência na estrada, a gente sabe que as coisas não vão ser para sempre, né? Infelizmente, principalmente as coisas boas, elas não são para sempre, elas são orgásmicas, são de épocas, né? Então, assim, mas dá saudade sim, porque a gente achava que aquele movimento que havia de vida noturna foi considerada uma das melhores vidas noturnas do Brasil, Goiânia, por essa característica, que as pessoas às vezes nem sabem dessas histórias, assim, quem não vivenciou essa época, né? Porque os bares eram grandes, eram abertos e tinha música ao vivo. E todo bar que você chegava tinha um cara tocando MPB. Você chegava às vezes num bar de periferia ou numa churrascaria, tinha também o pessoal, uma dupla ou outra fazendo som, cantando. Mas a característica maior que tinha na música que era feita na noite de Goiânia, que era a única e grande vitrine que nós tínhamos, principalmente nessa época, era de MPB, era de música popular, bossa nova, samba, muito pouco. Goiânia, infelizmente, ainda nunca absorveu muito assim, de uma forma mais positiva, o samba, que eu adoro, por exemplo. Enfim, então a carreira foi toda traçada por aí, mas eu acho que se eu tivesse nascido em Salvador, eu fui convidado para cantar em Salvador nos anos 80 para cantar num trio.
através de um amigo que sempre vem a Goiânia. Eu tenho muita amizade em Salvador, adoro a música de Salvador. Acho, inclusive, eu costumo brincar que Salvador é a minha segunda cidade natal, assim. Aquela que a primeira vez que eu cheguei em Salvador, eu me senti como se estivesse realmente voltando para casa. É uma coisa maluca, assim. E a musicalidade toda da Bahia é indiscutível, todo mundo sabe disso. Vi né, ainda novo, vi esse movimento que chegou nesse axé, no axé music, né, chamado aí. Vi esse movimento meio que começar lá. Chiclete com Banana era uma banda de baile ainda, se não me engano, banda Aquários, eu não me lembro se era isso. Tocava no Bahia Clube. Enfim, depois, aí quando pintou Sara Jane, Luiz Caldas, esse pessoal todo, foi que começou. Já tinha Armandinho, né? Dodô e Osmar, com o trio elétrico, que foi a história da Bahia. Eu me identificava muito, porque eu fazia uma coisa parecida nos bares de Goiânia, que era uma coisa inédita. Normalmente o bar era uma coisa mais tranquila e tal. Depois muita gente começou a formar a banda. Eu tenho esse prazer de dizer, nessa aqui, eu fui talvez em bar aberto, nesse formato que a gente conhece até hoje, eu fui o primeiro cara que formou banda e botou lá. E todo mundo trabalhava legal. Eu abri um mercado de trabalho que, posteriormente, outros compositores, outros cantores também começaram a utilizar. Ampliar equipamento de som. Chegou, no final da banda Asa da Cobra tinha bateria, tinha baixo, tinha sopro. Já, o negócio ficou bem legal mesmo. Então a gente fazia muito barulho no bom sentido. No interior, inclusive, né? Minha agenda durante o ano era muito legal. Por que esse nome, Banda Asa da Cobra? Foi birra, né? Coisa de capricorniano que eu sou. Aquela coisa de teimosia, não é teimosia específica. Eu ouvi a minha avó falando, Deus não dá asa à cobra. E eu formei uma banda numa situação assim de que não era tão favorável, não era nem um pouco favorável, assim, tecnicamente, ninguém era profissional, ninguém tocava muito. Mas o molho acontecia porque eu, de uma certa forma, eu acreditava nisso. Muitos músicos que passou pela banda Asa da Cobra hoje estão tocando. O Chocolate, que está com o Lulu Santos, tocou na banda Asa da Cobra. O Juliano Ferraz é baixista do Bruno Marrone. Teve muita gente bacana. Muita, meio que fez uma escola. Porque o Juliano, por exemplo, a primeira pessoa que ele tocou foi comigo, baixista, né? Eu me lembro que ele comprou um baixo na Mesbla, tinha Mesbla aqui em Goiânia. Ele comprou um baixo lá, meio bagaceira, para tocar comigo. Hoje toca até hoje, é um grande músico. Departamento, né? A Mesbla. Isso, enfim. Que tinha toda... Era uma situação difícil, a gente não tinha uma disponibilidade técnica em Goiânia, inclusive de instrumentos bons, de equipamento bom, para fazer um trabalho bacana. Demorou estúdio para gravação, a gente tinha que gravar no Rio, São Paulo, sempre os discos, né? E era muito dispendioso e consequentemente, também não tínhamos, como temos hoje, as leis de incentivo, que é a única coisa que realmente viabiliza você gravar. Por exemplo, a gente pode falar disso agora? A gente gravar DVD, livre, né? Um DVD como esse aqui, que custa caro. A gente consegue, claro, fazer com um custo um pouco menor, mas porque a tecnologia propicia isso, entendeu? Senão a gente tinha que ir para um grande centro, como era no passado, nos anos 80, anos 70, até começo dos anos 90, né? A gente não tinha estúdio bacana, não tinha essa tecnologia, e aí passava, a gente tinha dificuldade de registrar o trabalho. Esse nosso programa é um programa de bate-papo mesmo, tranquilo. Aqui a gente fala Tô falando tudo. Pra caramba, né? Nós temos aí o Atlético Goianiense na Série A, o Goiás na Série B e agora o Vila Nova na Série C. E o seu time de coração, o saudoso Galo Carijó, o que aconteceu, Pablo? A gente, infelizmente, tem que colocar o saudoso antes, né? Então, pois é, o Goiânia, eu acho que aconteceu o que aconteceu com muitos times de futebol, porque assim como com todas as profissões, né, que a gente estava falando dessa coisa saudosista da noite Goiânia e tudo, que foi ontem, cara, parece, foi no século passado e tudo, mas foi ontem, anos 80 tá ali, né, enfim. E o Goiânia é a mesma coisa, o Goiânia até 1974 foi um dos grandes clubes do futebol brasileiro, pode-se dizer assim, porque Goiás sempre foi muito bem representado em termos de time de futebol. Você pega hoje o mapa de futebol no Brasil hoje, o Centro-Oeste, o Norte, o Mato Grosso, enfim, ninguém tem representantes nacionais de peso, né? Nacional de peso. Você tem o Nordeste assim aos trancos e barrancos tentando, né? Brasília, que é o Distrito Federal, mas você vê sempre a supremacia do Sul e do Sudeste, né? Da região Sudeste do Brasil, o futebol. E o Goiás sempre teve, o Goiânia participou, depois veio o Goiás se firmou, né, nos campeonatos. A gente lamenta o Vila Nova aí caindo para a Série C, realmente. Eu gosto de futebol. O Goiânia ficou lá no 1974 com o último título, mas tem acompanhado. Inclusive você fez uma homenagem ao time, né? Fiz, quer ver? É bem assim, é uma brincadeira aqui. Acho que o pessoal já deve ter até assistido por aí.
O meu galé de briga, doutor, ele tem tradição. Ganhando ou perdendo, ele joga na bola em qualquer divisão. Eu falei, nosso galé de briga, doutor, ele tem tradição. Ganhando ou perdendo, ele joga na bola em qualquer divisão. Eu sei que já faz um bom tempo que a gente não ganha nenhum campeonato, mas trago a boa lembrança de 1974. Eu sei, muito tempo passou, meu galo brigou e morreu, mas como o rei do terreiro deixou um herdeiro e o pinto cresceu. Segura na mão, nosso galé de briga, ele tem tradição. Ganhando ou perdendo, ele joga na bola em qualquer divisão. Eu falei, esse galé de briga, ele tem tradição. Ganhando ou perdendo, ele joga na bola em qualquer divisão. Tá no coração, um dia ele volta. Pado, nós começamos esse bloco falando do início da sua carreira, sua inspiração. Louca Magia. Louca Magia, então, deixa eu cantar eu vou até cantar num tom um pouco mais baixo, porque o cantador, uma certa hora assim, a gente fica um pouco, digamos, ressaqueado. Louca magia, tem essa coisa de poder cantar e voar bem mais além do que se possa pensar, casar a dor e o riso, se viver é preciso pra morrer de paixão, achar um jeito secreto de penetrar no concreto, entrar no seu coração e te levar, voar comigo nas asas do som, pousar de leve na casa do dom, beber na tua fonte e ver como é bom, e te levar, voar comigo nas asas do som, pousar de leve na casa do dom, beber na tua fonte e ver como é bom. Realmente a gente pode ver que a música realmente é uma louca magia. Sem A gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta no próximo bloco.